O amanhecer chegava tímido sobre a cidade, tingindo os prédios altos com um dourado pálido, que mais parecia memória do que luz. O trânsito ainda era leve, e poucas pessoas caminhavam pelas calçadas úmidas depois da garoa da madrugada. Mas, na janela do 8º andar de um pequeno apartamento, havia alguém que não via o nascer do sol como um simples espetáculo da rotina. Para Eduardo, cada manhã trazia consigo um peso que ele não sabia mais como carregar. Sentado à mesa, com uma xícara de café frio nas mãos, Eduardo observava a rua lá embaixo enquanto a mente viajava para um passado que ele tentava esquecer há mais de 30 anos. Tinha 47 agora, cabelos grisalhos nos cantos e mais histórias dentro do peito do que qualquer ser humano deveria suportar. Na estante, ao lado da televisão desligada, havia apenas 2 fotografias, uma dele com a mãe, que já havia partido, e outra, muito antiga, que mostrava 2 garotos sorrindo no meio de uma rua de terra batida, segurando um carrinho improvisado de madeira. Eduardo desviou o olhar da foto assim que percebeu que estava encarando-a por tempo demais. O nome dele vinha automaticamente à mente, mesmo quando tentava evitar: Lucas, o melhor amigo, o irmão que a vida tinha lhe dado sem laços de sangue. O garoto que cresceu com ele dividiu sonhos, medos, segredos e, depois, um silêncio que durou décadas. A história deles era conhecida por toda a vizinhança da infância. Eduardo e Lucas eram inseparáveis. Viviam naqueles becos como se fossem donos do mundo, acreditando que a vida adulta seria apenas uma versão maior, melhor e mais colorida daquilo que viviam. Mas a vida não avisa quando está prestes a mudar de forma irreversível. Não dá sinais, não manda alertas, ela simplesmente acontece. E às vezes destrói tudo sem pedir permissão. Edu, sentado ali, sentindo a xícara esfriar completamente entre os dedos, lembrava-se disso com nitidez assustadora. Lembrava-se do último dia que viu Lucas. Lembrava-se das sirenes. Lembrava-se do sangue. Lembrava-se das palavras que nunca conseguiu dizer. E lembrava-se principalmente da culpa. Uma culpa tão grande que o acompanhou por anos, como uma sombra que se recusa a deixá-lo em paz. Ele passou a mão pelo rosto, cansado, tentando acordar de pensamentos que o prendiam mais ao passado do que ao presente. Estava prestes a levantar, quando ouviu o som da campainha. Eduardo franziu a testa. Não esperava ninguém. Ninguém costumava visitá-lo. O mundo dele era pequeno demais para isso. A campainha tocou novamente, mais insistente. Ele levantou lentamente, caminhou até a porta e espiou pelo olho mágico. Nada. Apenas o corredor vazio, silencioso, iluminado pela lâmpada fraca que piscava de tempos em tempos. Estranho. Ele destrancou a porta com cautela e a abriu devagar, esperando encontrar talvez um vizinho atrasado ou alguém com entrega incorreta. Mas não havia ninguém. Apenas um envelope marrom, no chão. Eduardo o pegou. Não havia remetente, nem selo, nem carimbo. Era como se tivesse sido colocado ali por alguém que não queria ser visto, ou por alguém que sabia exatamente o impacto que aquele envelope teria. Com as mãos tremendo levemente, ele fechou a porta, voltou para a mesa e colocou o envelope diante de si. O papel era áspero, antigo, ligeiramente amarelado nas bordas. Por um instante, ele quase decidiu ignorá-lo. Mas algo dentro dele, uma voz antiga, uma sensação estranha, pediu que abrisse. E então abriu. Lá dentro havia apenas uma carta, escrita à mão, com caligrafia firme, embora trêmula nos finais das linhas. Eduardo se inclinou para a frente, respirou fundo e começou a ler. Edu, se você estiver lendo isso, significa que finalmente criei coragem. Há coisas que você precisa saber, coisas que eu deveria ter dito há 30 anos, mas eu nunca consegui. Eu não tinha força, nem tempo. Agora tenho pouco dos dois. Por favor, me encontre, antes que seja tarde demais. L. Eduardo deixou o papel cair sobre a mesa, como se ele tivesse queimado em suas mãos. O coração dele parecia querer escapar do peito. A mente, por um instante, ficou completamente vazia. Depois, imediatamente depois, veio o impacto, veio a confusão, veio a onda esmagadora de emoções que ele achou que tinha enterrado para sempre. Lucas, depois de décadas, depois de sumir do mapa, depois de desaparecer sem deixar rastros, Lucas estava vivo e estava chamando por ele. Eduardo passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio escorrer da testa.
A mente dele girava como uma tempestade. As memórias vieram como uma avalanche. O riso do garoto, as brincadeiras na rua, o acidente, a noite em que tudo mudou. A culpa. Não, murmurou. Isso não pode ser real. Mas era. A letra era inconfundível. A assinatura no final, apenas um L discreto, era o golpe final. Lucas não só estava vivo. Lucas precisava dele. Eduardo olhou novamente para o envelope e percebeu algo que não tinha visto antes. Na parte interna da aba, escrito com tinta azul desbotada, havia um endereço e um horário. 16 horas. Hoje. Ele olhou para o relógio da parede. 14h23. Seu corpo inteiro tremeu. Não posso. Não devo. Ele dizia a si mesmo, embora soubesse que não acreditava nas próprias palavras. Há encontros que a vida marca. Há reencontros que o destino exige. E aquele era um deles. Eduardo ficou em pé, indeciso, andando de um lado para outro no pequeno apartamento. Deveria ir? Deveria ignorar? E se fosse alguma brincadeira cruel? E se fosse real? E se Lucas estivesse precisando dele de verdade? E então, como se a vida tentasse responder à sua indecisão, algo aconteceu. A campainha tocou de novo. Desta vez, Eduardo correu até a porta e abriu sem hesitar. Mas novamente não encontrou ninguém. Apenas o corredor vazio, exceto por um detalhe. No chão, exatamente onde o envelope estivera antes, havia agora uma fotografia. Eduardo a pegou. Era uma foto antiga, envelhecida, como se tivesse passado por décadas dentro de uma gaveta fechada. Mostrava 2 garotos abraçados, sorrindo para a câmera. Eduardo e Lucas. A mesma foto que ele tinha em casa, só que esta tinha algo escrito atrás. Ele virou. Não me abandona de novo. Eduardo sentiu os joelhos perderem a força. Sentou-se no chão da porta aberta, encarando a foto como se ela fosse um fantasma materializado. A respiração ficou curta. O peito apertou. E uma verdade dolorosa caiu sobre ele como um golpe. Lucas sabia onde ele morava. Lucas esteve ali. Lucas deixou tudo aquilo pessoalmente. E Lucas queria vê-lo. A decisão foi tomada ali, sem que Eduardo precisasse pensar. Ele iria. Ele precisava ir. Por tudo que foi, por tudo que ficou preso no passado e por tudo que ainda precisava ser dito. Mas Eduardo não sabia que aquele reencontro seria muito mais do que pedir perdão ou ouvir verdades antigas. Naquele dia, algo estava prestes a acontecer que mudaria não apenas a vida deles, mas o mundo de todos que conheciam sua história. Algumas histórias esperam décadas para serem contadas. Algumas feridas sangram em silêncio. Alguns destinos se cruzam tarde demais. Eduardo guardou a carta no bolso, segurou a foto com força e fechou a porta atrás de si, respirando fundo. Era hora de enfrentar a vida que tentou fugir por tanto tempo. E naquele exato momento, enquanto ele caminhava até o elevador, alguém o observava do final do corredor. Alguém que sorriu, como se finalmente estivesse vendo a peça principal se mover no tabuleiro. O passado estava acordando. E ele vinha cobrar tudo. Eduardo desceu as escadas do prédio como se cada degrau estivesse conectado a uma lembrança que ele tentou enterrar por décadas. O envelope estava guardado no bolso interno do casaco. A fotografia na mão, apertada com força suficiente para enrugar as bordas. Ele sentia o peso daquilo tudo como se carregasse não apenas um papel, mas um destino inteiro. Um destino que correu atrás dele silenciosamente durante 30 anos. Do lado de fora, o vento frio bateu em seu rosto, trazendo com ele o cheiro da garoa que ainda não havia evaporado. As ruas estavam cheias o suficiente para parecerem vivas, mas vazias, de um modo que permitia que a solidão se insinuasse no meio dos carros e das pessoas. O mundo seguia seu ritmo normal, completamente alheio ao colapso emocional que Eduardo vivia por dentro. Ele caminhou até o ponto de ônibus com passos incertos. Todas as vezes que respirava fundo, lembranças vinham à tona, como flashes de um filme antigo em fita VHS. Risadas ecoando na rua de terra, corridas sem destino, brincadeiras improvisadas, planos de infância que pareciam tão possíveis, até o dia em que tudo quebrou. O acidente, a sirene, a mão de Lucas soltando da dele. Eduardo sacudiu a cabeça, como se tentasse expulsar um fantasma. Mas fantasmas não se vão assim. Eles só se escondem. O ônibus chegou
e Eduardo subiu sem perceber sequer o número da linha. Sentou-se na janela, encarando os prédios que passavam. As mãos suavam. O coração batia num ritmo desigual. Ele se sentia como alguém sendo levado para um julgamento do qual não poderia fugir. O endereço escrito no envelope levava a uma região mais antiga da cidade, uma área que Eduardo não visitava há anos. Rua estreita, casarões velhos, ar de abandono elegante, como se cada parede carregasse histórias que ninguém mais queria ouvir. Quando desceu do ônibus, sentiu algo estranho, como se o ar estivesse mais pesado. O endereço ficava no final da rua, num prédio que um dia já fora bonito, mas agora parecia esquecido pelo tempo. Janelas altas, grades antigas, portão de ferro enferrujado. E ainda assim, havia algo nele que parecia familiar. Eduardo respirou fundo e caminhou até o portão. Havia uma campainha antiga, daquelas que pareciam nunca ter sido trocadas desde os anos 70. Ele hesitou por alguns segundos antes de apertá-la. Nenhum som. Mas após alguns instantes, o portão destravou com um estalo seco. Eduardo entrou. O jardim abandonado tinha folhas secas por toda parte, e o som das pisadas ecoava de forma estranha, como se estivesse entrando num lugar que pertencia ao passado. No fundo do terreno havia uma porta semiaberta, com um corredor mal iluminado aparecendo por trás. "Lucas!" Eduardo chamou, a voz quase falhando. Nada, só o som de um gotejar constante, vindo de algum lugar mais distante. Ele avançou lentamente. Cada passo parecia mais difícil do que deveria ser. A luz fraca no corredor criava sombras longas, deformadas, como se manchas de tempo estivessem grudadas nas paredes. Então, uma porta à esquerda se abriu um pouco mais, rangendo. Eduardo engoliu seco e empurrou a porta. Era uma sala ampla, com móveis antigos cobertos por lençóis. Havia uma janela enorme, por onde a luz cinzenta do dia entrava de forma difusa. E no centro, em uma cadeira de madeira, havia um envelope. Só o envelope. Nada mais. Eduardo o pegou com mãos tremendo. Dentro, apenas uma frase escrita: "Suba para o último andar." O estômago dele se contorceu. Era como se estivesse sendo guiado, passo a passo, como se alguém estivesse encenando algo cuidadosamente planejado. Ele voltou para o corredor e subiu as escadas estreitas. Cada degrau rangia de um jeito que parecia quase um aviso. Quando chegou ao segundo andar, viu outra porta entreaberta. Dentro dela, mais nada além de um bilhete colado na parede. Quase lá, Eduardo passou a mão na testa, sentindo o suor frio escorrer. O coração batia tão forte que parecia querer romper o peito. Ele subiu mais um lance. No terceiro andar, a porta no final do corredor estava aberta. Eduardo caminhou lentamente até ela, sentindo o ar mais quente ali dentro, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. Quando empurrou a porta, viu um quarto iluminado por uma única lâmpada amarela. A luz era suave, mas velha, oscilando como se estivesse prestes a apagar. No centro do quarto havia uma mesa, e sobre ela, algo que fez o chão sumir dos pés de Eduardo. Uma caixa de madeira, pequena, envernizada, com o nome Lucas gravado à frente. Eduardo se aproximou devagar, tocando a caixa como se fosse vidro frágil. Ele abriu. Lá dentro havia objetos que ele não via há 30 anos. Uma bolinha de gude azul, lascada na lateral. Um carrinho de brinquedo feito à mão com rodas tortas. Uma pulseira de corda que eles tinham feito juntos num verão. E uma fotografia. A fotografia que Eduardo nunca mais conseguiu olhar depois que tudo aconteceu. Ele a pegou com mãos trêmulas. Era a última foto dos dois juntos, tirada no dia do acidente. A roupa suja de poeira, os sorrisos grandes, os braços jogados sobre os ombros um do outro. Eduardo sentiu o ar faltar. Se apoiou na mesa. "Lucas, por quê?" murmurou. Atrás da fotografia havia algo escrito. "Você não teve culpa. Nunca foi sua culpa. Eu precisava que você soubesse disso." A visão de Eduardo ficou turva. O coração parecia despedaçar o peito por dentro. E então, ele ouviu. Passos. Lentos. Pesados. Vindos do corredor atrás dele. Eduardo virou-se imediatamente com o coração na garganta. Uma sombra se aproximava, projetada na parede pela luz amarela fraca. Primeiro os pés, depois a silhueta do corpo, o contorno de um ombro curvado, a respiração pesada de alguém que lutava com o próprio corpo. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. A sombra parou na porta. E então, a figura entrou na luz.
Eduardo levou a mão à boca, incapaz de controlar o choque. Era ele, Lucas, mais velho, muito mais magro, cansado, com marcas de quem lutou contra doenças, contra o tempo, contra a vida. Mas era ele, o mesmo olhar, a mesma expressão suave no canto da boca, o mesmo melhor amigo de infância que desapareceu sem deixar rastro. Eduardo não conseguiu falar, não conseguiu respirar. Apenas encarou Lucas como quem reencontra um fantasma que desejou ver por toda a vida, mas que nunca acreditou que veria. Lucas deu um pequeno sorriso, triste. Você veio. A voz dele era fraca, mas firme. Uma voz que Eduardo conhecia desde menino. Eduardo deu um passo à frente sem conseguir se conter. Meu Deus, Lucas, você está vivo? Ele tentava dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Lucas respirou fundo, com dificuldade. Eu precisava falar com você, Edu. Antes que... Ele interrompeu, segurando a parede para não cair. Antes que fosse tarde demais. Eduardo correu para segurá-lo quando ele quase perdeu as forças. Por quê? A voz dele saiu embargada. Por que você sumiu daquele jeito? Eu procurei por você por anos. Eu achei que você tinha me odiado. Ou... Lucas fechou os olhos, respirando fundo para recuperar o fôlego. Eu nunca te odiei. Nunca, disse, com um sorriso fraco. Mas eu precisava desaparecer. Eu precisava te proteger, Edu. Eduardo arregalou os olhos. Me proteger? Do quê? Lucas levantou o olhar devagar e respondeu com uma calma que fez o coração de Eduardo parar. Do que realmente aconteceu naquela noite. O ar ficou pesado. A luz pareceu vacilar, e Eduardo sentiu que a verdade que estava prestes a ouvir mudaria tudo o que ele acreditou por 30 anos. A respiração de Eduardo ficou presa no peito. A frase de Lucas ecoava na sala, como se tivesse sido pronunciada por alguém muito maior, muito mais poderoso do que o homem frágil à sua frente. O ar esquentou, ou pelo menos parecia ter esquentado. Foi como se o mundo inteiro segurasse o ar para ouvir o que viria depois. Eduardo se afastou apenas o suficiente para olhar Lucas nos olhos, sem soltar os braços dele, pronto para segurá-lo caso as forças falhassem. O que você quer dizer com isso? Perguntou com a voz rouca. Aquele dia, aquele acidente, eu estava lá. Eu lembro de tudo. Eu te empurrei sem querer. Você caiu, bateu a cabeça. Eu sempre achei que a culpa fosse minha. Lucas negou lentamente com a cabeça. Não, Edu. O que você lembra é só a superfície. Não é a verdade. Eduardo sentiu o estômago afundar, como se tivesse sido puxado abruptamente para dentro de um buraco. Podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos como um tambor abafado. Lucas respirou fundo, se apoiou na mesa ao lado e fez um gesto para que Eduardo se sentasse. O modo como ele se movia, a lentidão, o esforço evidente, tudo aquilo dava a sensação de que cada frase que ele diria custaria um pedaço de vida. Eduardo se sentou. Lucas ficou de pé por alguns segundos, talvez tentando ganhar coragem, talvez tentando encontrar forças onde não havia mais. Depois começou a falar. Aquela noite... Lucas apertou os olhos como se estivesse puxando algo muito pesado da memória. Eu precisava te contar isso muito antes, mas eu tinha medo. Medo do que aconteceria. Medo de machucar você ainda mais. Eduardo engoliu seco, sem ousar interromper. Lucas continuou. A gente estava brincando na rua, lembra? O carrinho, a corrida, a esquina, tudo estava normal. Mas o que eu nunca te disse é que... Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu ouvi o carro antes de você. Eduardo franziu a testa. Como assim? Lucas se encostou na parede, exausto, mas firme no olhar. Eu ouvi o carro acelerando. Aquele barulho nunca saiu da minha cabeça. Não era um carro passando. Era alguém acelerando de propósito. Eu virei para te avisar, mas já era tarde. Eu te puxei, Eduardo. Você não me empurrou. Eu te empurrei para te tirar do caminho. O mundo inteiro pareceu girar. Eduardo sentiu a visão desfocar. Mas que? Lucas aproximou-se mesmo com dificuldade e segurou o ombro de Eduardo. Eu te salvei, e como eu te puxei com força, eu perdi o equilíbrio e fui parar na frente do carro. A mente de Eduardo se recusava a aceitar. Era como se cada palavra fosse um golpe novo, como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo dele. Não foi assim, ele murmurou, tentando se lembrar. Eu lembro de você escorregando, lembro de você caindo. Sua memória bloqueou o resto.
disse Lucas com a voz calma. É comum quando algo muito traumático acontece. Você ficou em choque, Edu, e ninguém te ajudou a entender o que tinha acontecido de verdade. Eduardo passou a mão na cabeça desesperado. As lágrimas começaram a subir antes mesmo de ele perceber. Então, durante todos esses anos, eu carreguei uma culpa que não era minha? Lucas colocou a mão no rosto dele, como fazia quando eram garotos. Eu nunca quis que você carregasse nada disso. Por isso eu sumi. Eu achei que se eu desaparecesse, você seguiria em frente. Que esqueceria. Que seria feliz. Eduardo deu um soco na mesa, incapaz de conter o grito abafado que saiu do peito. Mas por que você não me contou? Por quê? Lucas respirou fundo, deixando o corpo deslizar até uma cadeira. Porque a verdade não era só essa. Eduardo gelou. Lucas olhou para ele com um olhar que misturava cansaço, dor e um peso que parecia ter sido carregado por décadas. O motorista que me atropelou não era um desconhecido. Não era um acidente. Eduardo arregalou os olhos. O quê? Lucas fechou os olhos por um momento, e quando os abriu havia uma tristeza profunda que parecia vir de um lugar escuro demais. Era seu pai, Eduardo. O silêncio que se instalou parecia vivo, pulsante, como se ocupasse o ar ao redor dos dois. Eduardo ficou imóvel. Não respirou. Não piscou. Não conseguiu reagir. Meu pai, ele finalmente conseguiu murmurar, com a voz quebrada. Mas meu pai, ele morreu naquela noite também. No mesmo acidente. Lucas abaixou o olhar. Ele morreu naquela noite, sim, mas não do jeito que te contaram. Eduardo sentiu as mãos tremerem. O que você está dizendo? Lucas, pelo amor de Deus. Lucas respirou fundo mais uma vez. Sua voz saiu como um sussurro arranhado. Seu pai estava bêbado, desesperado. Ele passou o dia inteiro brigando com sua mãe. E quando saiu dirigindo, perdeu o controle, acelerou demais. E foi aí que quase atingiu você e me acertou em cheio. Depois que percebeu o que tinha feito, a voz dele falhou. Ele não suportou. Ele jogou o carro contra o poste. Foi intencional, Edu. Eduardo levou as mãos ao rosto. Começou a chorar de um jeito que não chorava desde criança. Chorou com um som baixo, torto, desesperado. Lucas observou com os olhos marejados. Eu nunca quis que você soubesse assim, disse Lucas quase num sussurro. Mas eu não tinha mais como esconder. Agora você finalmente sabe a verdade. Não foi culpa sua. E também não foi sua responsabilidade carregar a culpa dele. Eduardo tentava respirar, mas cada inspiração vinha acompanhada de soluços dolorosos. A ideia de que o pai, que ele sempre idealizou, que ele sempre defendeu, cuja imagem era quase sagrada, podia ter feito aquilo, era demais. Por que? Ele perguntou entre lágrimas. Por que ninguém me contou isso? Minha mãe, minha família. Por quê? Lucas olhou para o chão. Porque sua mãe quis te proteger. Ela achou que se você soubesse da verdade tão pequeno, você quebraria. Ela me pediu para não contar. Ela chorou na minha frente. Ela estava destruída, Edu. E depois, ela foi embora. Nunca mais me procurou. Eduardo enxugou as lágrimas com raiva. Então por que você sumiu? Por que não ficou? Por que não me ajudou a entender? Lucas fechou os olhos, tentando segurar as próprias emoções. Porque eu achava que estar perto de você seria um lembrete constante da tragédia. Eu achei que você me culparia. Ou culparia seu pai. Ou culparia a si mesmo ainda mais. Eu queria te poupar. E no fim, só te machuquei mais. Eu errei. Errei muito. E agora, ele levou a mão ao peito, apertando com dor. Agora meu tempo está acabando. Eduardo levantou a cabeça imediatamente. O que você quer dizer com isso? Lucas sorriu com tristeza. Eu estou doente, Edu. E não é algo que possa ser curado. Descobri tarde demais. Já espalhou por todo lugar. Eu estou vivendo, talvez, meses. Talvez menos. Eduardo balançou a cabeça desesperadamente. Não. Depois de tudo isso, depois de 30 anos, você aparece e me diz que vai morrer? Lucas estendeu a mão. Eduardo segurou. Eu não vim me despedir, Edu, disse Lucas com os olhos brilhando. Eu vim te libertar. Eduardo desabou sobre ele, abraçando-o com força, como se tentasse impedir o tempo de seguir em frente. O choro dos dois se misturou. A dor de décadas veio à tona de uma vez só, preenchendo o pequeno quarto com um peso quase sagrado. Depois de longos minutos, Lucas afastou-se um pouco e disse: Ainda tem mais uma coisa. Algo que você precisa saber. Algo que ainda não te contei.
Eduardo levantou o rosto com olhos vermelhos e respiração curta. O quê? Lucas respirou fundo, como se aquela fosse a confissão mais difícil de todas. Aquele dia, alguém mais estava lá. Alguém que nunca deveria ter estado. E essa pessoa, ela ainda está viva. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem? Perguntou, a voz baixa, tensa. Lucas olhou para ele por longos segundos. Então disse: a pessoa que começou tudo. A pessoa responsável pelo que aconteceu com seu pai e pelo que aconteceu comigo. A pessoa que destruiu nossas vidas naquela noite. A lâmpada tremeu, o ar pesou e Lucas disse o nome. Um nome que Eduardo nunca imaginaria ouvir e que mudaria tudo. Absolutamente tudo que ele acreditou durante toda a sua vida. O nome saiu da boca de Lucas com a delicadeza de uma sentença de morte. Não foi gritado, não foi sussurrado. Foi dito como algo que não podia mais permanecer escondido, e ao mesmo tempo, como algo que tinha sido guardado por tantas décadas que já havia se transformado em veneno dentro dele. O som do nome preencheu o quarto inteiro, e Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado por um instante. Não ouviu mais o gotejar distante no corredor. Não ouviu mais o barulho suave da rua lá fora. Não ouviu a vibração do prédio antigo. Só havia aquele nome. Marcos. Repetiu Lucas com os olhos fixos nos de Eduardo. Eduardo quase se desequilibrou. Precisou segurar a mesa para não cair. A boca ficou seca. O coração bateu tão forte que doeu. Não, isso é impossível. Ele balbuciou, quase vomitando as palavras. O Marcos, ele era só um garoto. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele era nosso amigo também. Lucas respirou fundo, com dificuldade. Suas mãos estavam frias, seu corpo tremia. Marcos não era só um garoto, Edu. Ele era um garoto com raiva. Ele carregava rancores que você nunca soube. Ele odiava seu pai. Odiava o fato de seu pai ter negado ajuda à família dele quando eles mais precisavam. E ele... Lucas engoliu seco. Ele estava lá naquela noite. Ele mexeu no carro do seu pai. A mente de Eduardo deu um estalo. O quê? Ele gritou, quase sem ar. Não, isso não faz sentido. O carro estava com problemas, sim, mas... Não, Lucas, você está confundindo as coisas. Lucas balançou a cabeça, cansado, mas firme. Eu vi, Eduardo. A frase caiu como um peso esmagador. Eu vi o Marcos mexendo no carro, no motor, no freio. Lucas pausou, tentando recuperar fôlego. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Achei que era uma brincadeira boba. Mas naquela noite, quando eu ouvi o barulho do carro, quando eu senti que ele não estava diminuindo, eu entendi tudo. Eduardo levou as mãos à cabeça. Não. Marcos, ele era como um irmão. Ele brincava com a gente. Ele estava com raiva, disse Lucas, a voz trêmula. Raiva do seu pai. Raiva do mundo. Ele queria que seu pai se machucasse. Ele nunca imaginou que eu estaria lá, ou que você estaria. Ele só queria que seu pai pagasse pelo que fez com a família dele. Eduardo olhou para Lucas como se estivesse encarando um mundo que jamais imaginou existir. Então você desapareceu, ele murmurou num fio de voz. Porque sabia que se contasse isso, eu iria atrás dele? Lucas respirou fundo. Sim, e porque... Ele hesitou. Marcos me pediu para sumir. O estômago de Eduardo virou. Ele te ameaçou? Lucas deu um sorriso triste. Não. Ele me implorou. Disse que tinha se arrependido, que foi um momento de fúria, que nunca quis que fosse tão longe. Ele chorou na minha frente, Edu. Ele era só um garoto. Ele ficou em pânico quando percebeu o que tinha feito. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e dor crescer no peito. E você acreditou? Eu era um garoto também, respondeu Lucas baixinho. Eu não tinha forças para denunciar. Não tinha coragem de enfrentar a polícia. Seus pais, a minha mãe, eu só queria desaparecer. Eu achava que se sumisse, se saísse da história, tudo se ajeitaria de algum jeito. Silêncio. Longo. Pesado. Insuportável. Eduardo se afastou, caminhando pelo quarto, passando as mãos no rosto, no cabelo, tentando respirar. Então, ele disse com a voz embargada, durante 30 anos, eu odiei a mim mesmo. Eu carreguei uma culpa que não era minha. Enquanto o verdadeiro culpado vivia como se nada tivesse acontecido, Lucas fechou os olhos. Marcos nunca viveu como se nada tivesse acontecido. Ele carregou isso também, de maneiras diferentes, mas carregou.
Você acha que eu fui o único que sumiu? Não, Edu. Ele também desapareceu. Ele também fugiu da própria consciência. Ele também não voltou ao bairro. Ele também ficou preso naquela noite por 3 décadas. Eduardo sentiu o ar faltar. Lucas continuou. E agora, ele está de volta. Eduardo congelou. O quê? Lucas respirou fundo, com esforço. Marcos me procurou há alguns meses. Ele fez o mesmo que estou fazendo agora. Ele também quer te ver. Ele quer pedir perdão, antes que seja tarde demais. Eduardo deu um passo para trás. Eu não sei se consigo... Ele murmurou tremendo. Não depois de tudo isso. Não depois do que aconteceu com meu pai. Não depois de você ter sido atropelado. Por causa dele. Lucas se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. Edu, você merece a verdade. E ele merece te ouvir. Assim como eu merecia. Assim como você merece a chance de deixar tudo isso para trás. Se você não for, essa história nunca vai terminar. Não para você. Não para mim. Não para ele. Eduardo estava dividido, entre raiva e compaixão, entre passado e presente, entre a dor de uma vida inteira e a possibilidade, quase impossível, de perdão. Onde ele está? Eduardo perguntou finalmente. Lucas sorriu de leve, como quem esperou anos para ouvir essa pergunta. No térreo. Eduardo arregalou os olhos. Ele está... aqui? Lucas assentiu. Ele chegou pouco antes de você. Ele está esperando. Eu pedi para ele ficar escondido até eu te contar a verdade. Eduardo sentiu as pernas tremerem. Lucas se aproximou e segurou a mão dele. Você não está sozinho, Edu. Nunca esteve. Eu estou aqui. Vamos juntos. Os dois desceram as escadas devagar. Lucas cambaleava, mas estava determinado. Eduardo sentia o coração quase explodir. Cada degrau parecia trazer uma década inteira de memórias. Cada passo pesava como um fragmento de vida. Quando chegaram ao térreo, Lucas apertou o ombro de Eduardo. Ele está lá dentro, disse, apontando para uma porta no canto. Eduardo respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. E então abriu a porta. A sala estava vazia, exceto por um homem de costas, sentado em uma cadeira, com as mãos entrelaçadas, tremendo. O corpo dele parecia abatido, velho demais para a idade. O peso da culpa parecia dobrá-lo. Eduardo deu um passo. O homem levantou a cabeça. Deu outro. O homem virou de lado. E então, quando Eduardo deu o terceiro passo, o homem se virou completamente. Era ele, Marcos, mais velho, mais cansado, mais destruído do que Eduardo jamais imaginaria. Os olhos fundos, a barba por fazer. O rosto de alguém que não dormia há anos. Quando viu Eduardo, quase desabou. Ele caiu de joelhos no chão. Perdão, Marcos disse, com a voz quebrada. Perdão, Eduardo. Perdão. Perdão. Eu fui um monstro. Eu destruí a sua família. Destruí a vida de vocês. Eu era só um garoto idiota. Eu não sabia o que estava fazendo. Ele chorava como uma criança. Eu carreguei isso todos esses anos. E eu não tive coragem de encarar você. Até agora. Eduardo ficou imóvel. Lucas se apoiou na parede, arfando. Marcos continuou, soluçando. Se quiser me bater, me odiar, me denunciar, faça o que quiser. Mas por favor, deixa eu ao menos pedir perdão antes que a vida me leve também. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eduardo fechou os olhos e viu tudo. O Marcos criança, o acidente, a dor, as décadas de silêncio, Lucas desaparecendo, a mãe protegendo, a culpa que não era dele, a vida inteira construída sobre uma mentira trágica. E ali, diante dele, estavam 2 homens quebrados, 2 meninos presos em corpos adultos, esmagados pelo mesmo passado. Eduardo respirou fundo. Olhou para Lucas. Lucas assentiu sem dizer palavra. Eduardo então caminhou devagar até Marcos. Ficou em silêncio diante dele por longos segundos. Marcos tremia, como se estivesse diante de sua própria execução. E então, Eduardo ajoelhou-se também. Colocou a mão sobre o ombro dele e disse a frase que ninguém esperava. Eu te perdoo, Marcos. Marcos desabou em pranto, o corpo inteiro tremendo, soluçando como se estivesse expurgando 30 anos de dor. Lucas sorriu mesmo exausto, mesmo prestes a desabar. Eduardo continuou. Eu não perdoo o que aconteceu, mas perdoo você. Nós éramos crianças.
Todos fomos destruídos naquela noite. E agora, eu quero que essa história acabe. Aqui. Hoje. Marcos abraçou Eduardo com força, como se estivesse tentando agradecer com o próprio corpo. Os dois choraram juntos. E quando olharam para trás, Lucas estava sentado no chão, apoiado na parede, com um sorriso leve, um sorriso de paz. Eduardo correu até ele. "Lucas!" chamou. Mas Lucas fechou os olhos lentamente. "Finalmente!" murmurou. "Acabou." Eduardo segurou o rosto do amigo. "Fica comigo. Por favor, fica comigo." Lucas abriu os olhos uma última vez. "Agora eu posso descansar, Edu. Graças a você." E então sorriu. Um sorriso completo. Um sorriso de menino. E fechou os olhos. "Para sempre." Eduardo gritou. O som ecoou pelo prédio inteiro. Marcos caiu de joelhos novamente, chorando como se tivesse perdido um irmão. E Eduardo abraçou Lucas com força, sentindo o corpo dele finalmente leve. Pela primeira vez em 30 anos, o passado desmoronava. Pela primeira vez em 30 anos, a verdade tinha vindo à tona. Pela primeira vez em 30 anos, Eduardo estava livre. Quando os paramédicos chegaram, Marcos ficou ao lado de Eduardo o tempo todo, com a cabeça baixa, como alguém que finalmente enfrentou sua própria alma. Lucas foi levado e Eduardo caminhou atrás, segurando a mão dele até o último segundo. Uma semana depois, no enterro de Lucas, Eduardo e Marcos ficaram lado a lado, não como inimigos, não como cúmplices de uma tragédia, mas como pessoas que finalmente encararam o próprio passado. Eduardo colocou a fotografia dos 3 garotos, aquela do carrinho de madeira, sobre o caixão, e disse: "A gente volta a se encontrar, meu irmão." Quando o caixão desceu, um vento leve soprou entre as árvores, e Eduardo jurou ouvir o riso de Lucas na brisa. Era o fim de uma história de dor e o começo de uma história de cura.